Olá, já parou para pensar por que um limão é azedo? E por que o sabão é tão escorregadio? Olha, por muito tempo a resposta para isso foi bem complicada. Mas hoje a gente vai desvendar uma teoria que é elegantemente simples e que mudou tudo na química. E o mais incrível, ela se concentra em uma única partícula, o próton. Para entender bem essa grande ideia, vamos seguir o caminho que os cientistas fizeram. Primeiro, vamos ver como tudo começou, lá nas primeiras definições baseadas no paladar. Depois, a gente entra na grande virada, a troca de prótons. Daí vamos descobrir as parcerias químicas que se formam, aprender a medir tudo isso com a escala de pH e, no final, dar uma espiadinha na matemática por trás de tudo. Vamos lá! Então, como é que se distinguia as substâncias químicas antes de existirem todos esses laboratórios supermodernos? A resposta é bem direta, com os nossos próprios sentidos. O paladar e o tato foram basicamente os primeiros guias da química. Claro que a nossa compreensão foi evoluindo, né? A gente saiu de simplesmente provar algo para ver se era azedo e foi para a teoria de Arrhenius, que já era mais sofisticada, focando em como as coisas se comportavam na água. Mas foi em 1923 que o jogo realmente virou. A teoria de Arrhenius foi sem dúvida um grande avanço. Só que ela tinha um ponto cego. Só funcionava para reações que aconteciam na água. E poxa, a química acontece em todo lugar, certo? Era preciso uma definição mais ampla, que funcionasse em qualquer situação. O palco estava montado para uma verdadeira revolução. E é aqui que entram os nossos protagonistas, Johannes Brønsted e Thomas Lowry. Em 1923, cada um trabalhando por conta própria, eles chegaram a um conceito que era absurdamente simples e que, bom, redefiniu tudo. E aqui está a beleza da coisa. Tudo se resume ao próton, o íon H+. A pergunta principal muda de o que acontece na água para algo muito mais fundamental. Essa molécula está doando ou recebendo um próton. É essa simplicidade genial que torna essa teoria tão poderosa até hoje. Então, guarde isso. O ácido é o doador, a base é o receptor. É como uma dança química, sabe? Onde o foco é essa única partícula sendo trocada de um parceiro para o outro. Vamos ver um exemplo prático. Nessa primeira reação, o HBr doa o próton dele para a molécula de água. Simples assim. Isso faz do HBr o ácido e da água a base. O próton só trocou de lugar. É tão direto quanto parece. Ok, isso leva a gente para a próxima pergunta, que é bem lógica, né? O que acontece com as moléculas depois que o próton é trocado? Elas não somem, elas se transformam. É isso! Quando um ácido e uma base reagem, eles não desaparecem. Eles viram um novo ácido e uma nova base. São os chamados pares conjugados. E o mais legal é que a reação é uma via de mão dupla, está sempre buscando um equilíbrio. Olha só esse exemplo concreto. Aqui, a água age como ácido e doa um próton para a amônia, que é a base. Depois da troca, a água vira o íon hidróxido, que é a sua base conjugada, e a amônia, que aceitou o próton, vira o íon amônio, seu ácido conjugado. Eles formam esses pares, essas parcerias. A ideia central pode ser resumida assim, de um jeito bem fácil. Quem doa o próton se transforma em algo que agora pode receber de volta. E quem recebe se transforma em um potencial doador. É uma relação de espelho químico perfeita. E essa teoria toda nos leva a uma pergunta bem interessante, que agora a gente consegue responder de uma maneira muito elegante. Afinal de contas, o que é a água? Um ácido ou uma base? E a resposta é depende. Isso mesmo. Quando a gente mistura água com um ácido, ela se comporta como uma base, aceitando o próton. Mas, se a gente mistura com uma base, a água se torna o ácido da história, doando um próton. Essa habilidade de jogar nos dois times, digamos assim, é uma das suas propriedades mais importantes. Ok, a teoria é ótima, mas como a gente usa isso no dia a dia? Como se mede a acidez de alguma coisa? A resposta está em contar quantos desses prótons livres estão boiando numa solução. E é aí que entra o famoso pH. A concentração de prótons numa solução é, na verdade, um número bem pequeno e meio chato de usar. A escala de pH é basicamente uma maneira genial de transformar esse número minúsculo numa escala super simples e familiar para a gente, que geralmente vai de 0 a 14. E as regras são fáceis de lembrar. Um pH abaixo de 7 significa que a solução é ácida, ou seja, tem um excesso de prótons. Acima de 7, ela é básica. E um pH de exatamente 7, como o da água pura, é o equilíbrio perfeito, neutro. E claro, por trás de toda essa teoria super elegante, tem uma matemática que permite aos cientistas fazerem previsões com muita precisão. Vamos dar uma olhada rápida no motor que faz tudo isso funcionar. Essa é a fórmula mágica. Essencialmente é só uma operação matemática,
um logaritmo que pega aquele número de concentração bem pequenininho e converte no número de pH que todo mundo conhece. É basicamente uma ferramenta de tradução. E o pH não está sozinho. Ele tem um parceiro, o pOH, que faz a mesma coisa só que para a base. O mais interessante é que, na água, eles vivem numa balança perfeita. Se a gente sabe um, já consegue descobrir o outro, porque a soma dos dois vai ser sempre 14. Agora, calma. Essa equação pode parecer meio assustadora, mas o propósito dela é muito importante. É a ferramenta que permite aos cientistas controlar e prever o pH em sistemas bem complexos, como o nosso próprio sangue. É o que garante que tudo fique em equilíbrio para que a vida continue. E assim, a gente fecha essa jornada. Vimos como uma coisa tão pequena, a simples troca de um próton, define uma parte enorme do mundo químico ao nosso redor. Isso nos faz pensar, se uma regra tão simples assim governa ácidos e bases, que outras leis, tão elegantes e fundamentais quanto essa, devem estar aí escondidas nas interações mais comuns do nosso dia a dia. Fica aí a reflexão.